Mas é inegável que existem evidências. A gente pode discutir o grau dessa evidência, a gente pode discutir vários critérios, mas que existem... Amplitude. Que existem muitos pesquisadores em diversos lugares do mundo, em grandes centros de estudo, que se dedicam a estudar as medicações ultradiluídas, isso é inegável, né? Se mesmo assim aquela pulga atrás da orelha ainda fica, mas não sei se dá e tal. A minha sugestão é que você pegue o São Tomé que existe dentro de você e coloque ele à prova. Veja as coisas, né? Por que eventualmente para mim, eu garanto assim, não garanto, mas acho muito provável que quem já está nessa linha, para quem já estudou, para quem já viu, isso vai ter menos peso, porque a pessoa vê todo dia aquilo acontecer, né? Então a minha sugestão é que para quem ainda fica com a pulga atrás da orelha, que essa pessoa assuma uma atitude de aprendiz, né? Que ele relaxe, que ele se disponha a estudar e veja na prática, se disponha a estudar. No próprio método Kiron, se eventualmente for o caminho que a pessoa escolher, ela vai dedicar aí 2 meses da vida dela para buscar estudar uma ciência que para ele a princípio não tem grandes evidências, mas que pode se provar útil na prática dele, no paciente dele, porque daí não é ninguém que está falando da evidência do X, ele está vendo na frente dele, com o paciente dele, falando com as palavras dele, né? E eu relembro uma história que a gente já falou aqui, de um dos grandes homeopatas da história, que foi o Dr. Constantine Ehring, que foi um cara contratado, lembra que eu falei? Contratado. Para provar que não funcionava. E esse cara teve uma atitude de super humildade, de super respeito, de super sabedoria, ao meu ver, de se colocar disposto a fazer bem feito o que ele foi proposto fazer. Então, se é para eu fazer um dossiê contra, beleza, vamos fazer esse dossiê contra, mas para eu fazer eu preciso ver o que eles fazem, né? E o cara não conseguiu fazer porque ele viu que ele viu que funcionava, ele viu que dava certo, né? Era outra época, séculos atrás, né? Mas com muito mais resistência que existe hoje, enfim. Acho que a resistência era meio parecida, né? Acho que a resistência hoje da época elas não mudam, o contexto muda, mas a resistência acho que é até meio igual. Agora, a atitude dele eu acho que serve de exemplo para todos nós, assim, no sentido de você se dispor, então, a provar que aquilo não funciona, ou tentar encontrar essa evidência não só através do ouvir falar, ou de um estudo que não foi você que fez, mas de se dispor a tratar o teu paciente e entender esse assunto.